aí, galera, podcast Aula Extra. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio para você aqui no YouTube. Mas antes da gente falar qualquer coisa, já sabe, ó, a inscrição aqui embaixo. Bota aqui também a notificação, o sininho, né? Você vai receber a mensagem, ó, pá, chegou um episódio novo, podcast Aula Extra. Você assiste antes de todo mundo. Seja bem-vindo, eu sou Rafael Petracioli. Espero que você já saiba disso. E minha colega de bancada, a infaltável, que ultimamente falta bastante. Gente, doutora Ivi Lira, boa tarde, tudo bem? Olha, muito obrigada por você sarar a minha crise de identidade e fazer lembrar quem eu realmente seja. Ivi, sou eu mesma. Agora vem cá. Essa sua elegância toda, só porque você está homenagem aos convidados. Exatamente. E vice-presidente. Existe toda uma hierarquia a ser respeitada. E aí você veio todo lindo assim. Claro, pô. Não, assim, lindo é uma coisa que já é uma coisa que me pertence, independentemente do paletó. Né? Ó, cheiroso, eu sei que ele tá. Aí, também hoje eu caprichei no perfume e o paletó foi pra... vocês nunca me viram de paletó, é verdade. E foi BDV que escolheu sua roupa? Não, BDV não é mais o meu personal stylist, não. Agora é Fernando. Agora é minha filha, Fernanda. Fica me escaldando ao vivo na rádio. Tudo bem, Rafa? Tudo jóia com você? Eu tudo bem. Uma mosquinha me contou que a gente tem uma novidade no programa Aula Extra lá na Rádio Metrópole agora. Você tá sabendo, né? Agora a gente é pop. Aula Extra na Metrópole, toda segunda, 8 da noite. Então vocês que eram aqueles fãs que acompanhavam a gente 11 da noite, agora vocês vão poder dormir um pouquinho mais cedo, porque a gente vai começar às 8. Horário nobre, né? Lá, e é ao vivo, né? Lá é a hora que você pega a gente fazendo um monte de besteira, errando um monte de coisa. Fantástico, hein? Não é segunda, criatura. Jornal Nacional. Oh, com Fantástico não, desculpa, com o Jornal Nacional, é verdade, com Bonner. Me segure, Bonner. Me segure, viu? Me segure. E eu já soube também, aí foi um outro passarinho que me contou que Ive vai faltar os 3 primeiros programas do horário novo. Eu queria saber onde é que está o RH dessa empresa. Porque ela vai para a hora que quer, vem a hora que não saiba, quer. Fred também tá aqui, não tá. A alteração no contrato trabalhista tem que ter aviso prévio. Você tinha que ter me avisado da alteração. Fomos pegos de surpresa. Não posso faltar outros compromissos. Eu quero só ver. Mas estarei lá. Eu quero só ver se João Glicério vai e você não vai. Porque aí realmente Gente, você vai... Eu vou dizer uma coisa. Se isso acontecer, sem moral, isso não é justo. Você vai ficar se sem João moral. Glicério for e eu não for, isso vai ser muito injusto. Já avisei ele, inclusive. Eu queria deixar você logo o seguinte aí. Poxa. Galera, a gente vai falar sobre ética. Sobre ética de uma maneira geral da advocacia e especificamente sobre a atividade de um tribunal de ética da OAB. E a gente está com 2 convidados especialíssimos, doutor Silvio Garcês, doutora Emília Reuters, né? Reuters ou é Reuters? Reuters. Reuters, mas ninguém não, fala aí. Não, agora você vai ter que falar de novo. Porque se Fred estivesse aqui, Fred ia saber falar. Fala aí, gente. Agora fala assim. Ele ia dizer, depois que ela falasse, ele ia dizer que já sabia. Claro. Eu sabia. Ai, meu Deus, que vergonha. Não, vai falar de novo. Fala seu nome. Emília Ribeiro. É melhor... Você já chamou Emília? Silvio resolveu parangolé, minha gente. Pronto, Emília Ribeiro. Hoje vai altas surpresas de pronúncia aqui. Vocês que não sabem, descobrimos hoje que o nome de Ive, na verdade, é Ivi. Ai, meu Deus do céu. A partir de hoje, a gente já vai chamar ela só desse jeito aí, viu? Tá. Galera, primeiramente, a primeira pergunta que a gente vai fazer aqui é uma curiosidade, porque eu realmente não consigo imaginar o tamanho da tarefa. Então, eu queria que os 2, por favor, me dissessem como é ser presidente de um tribunal de ética, vice-presidente de um tribunal de ética, em uma seccional de OAB tão grande, tão plural, tão diferente. Por favor. Comece, Silvinho. Fale você. Não, eu lhe dou a palavra. Eu gostei muito da forma objetiva que você tratou. Né? Nos bastidores. Você vai ratificar, meu presidente. Ser presidente do Tribunal de Ética, vice-presidente, ser diretor, porque nós temos, na verdade, uma diretoria colegiada que atua em conjunto, independentemente deste ou daquele ser secretário-geral, presidente, diretor, adjunto. Todos somos diretores e todos decidimos em conjunto sempre. Verdade. Mas ser diretor do Tribunal de Ética é barril. Pronto, barril dobrado. É isso. Pronto, então o programa de hoje é barril dobrado. É barril. Agora, é uma função importantíssima, porque eu digo aos pares, aos colegas, que da mesma forma que a advocacia clama
por prerrogativas, ela também tem que cumprir os seus estatutos. Sim, sem dúvida nenhuma. Né? Então, este é um papel que nós aceitamos fazer, é um papel que nós tentamos fazer através de uma conscientização, de uma divulgação, vamos agora ter o programa de as subseções, viajar bastante, divulgar, porque o objetivo é que não tenha infração. Mas se tiver, o tribunal tem que funcionar, tem que atuar. Você tocou um tema muito bom que eu vou guardar para daqui a pouco. Porque, na verdade, as pessoas entendem, na maioria das vezes, que o Tribunal de Ética só existe para punir, né? E que o sistema ético da OAB, no sistema ético da OAB, só há o Tribunal de Ética. Né? Duas premissas equivocadas. Primeiro, que o Tribunal de Ética, como o Silvio falou, não existe apenas para punir o advogado, né? Eu acho que o maior papel do Tribunal de Ética é justamente orientar o colega, né, para que infrações não ocorram, né? E como é que é feita essa orientação? Objetivamente, de uma forma... a gente tem um órgão consultivo, né, que responde às consultas de qualquer pessoa, não só de advogado ou de estagiário, né? Qualquer pessoa não inscrita na OAB pode... Eu não sabia, eu achava que a consulta só era possível para os advogados. Ela pode ser feita por qualquer pessoa que interessada e o Tribunal de Ética responde questões deontológicas, né, da advocacia, do exercício da profissão. Essa consulta tem que ser, na verdade, em tese, porque a gente não responde a caso concreto, certo? E, enfim, esse é um dos papéis do Tribunal de Ética. E a gente faz isso também de forma informal, de maneira informal. É isso que eu lhe perguntei, Emília. Vocês orientam também assim? Porque assim, o procedimento de consulta é um procedimento formal, né? Tem um documento, tem um relator, tem um revisor, você tem ali. E tem, como é que vocês fazem fora do processo de consulta? Silvio acabou de dizer, né? A gente, por exemplo, tem um programa dentro da OAB chamado Visitas Técnicas, né? Onde os estudantes conhecem, vocês, inclusive, que são professores, podem até divulgar e participar. Não é só o Tribunal de Ética que faz isso. O Tribunal de Ética, a comissão de estágio, né? A comissão de seleção e a comissão de ensino jurídico. Salvo engano, são essas comissões que inicialmente estão na frente. E o Tribunal de Ética, por acaso, porque eu fui uma das pessoas na gestão passada que ressuscitou, digamos assim, esse programa que já existia. Isso não foi uma novidade implantada por nós agora. E nós estamos estimulando também bastante uma parceria com a ESA. Sim. Com a Escola Superior de Advocacia. Nós estamos querendo andar lado a lado com a ESA, exatamente para que em todo evento da ESA tenha uma participação de algum aspecto. Exatamente. Isso. Então, voltando a esse programa de visitas técnicas, então os estudantes são convidados a conhecer a OAB. A OAB não só vai às escolas, porque também temos esse programa, eu estou falando da OAB geral como uma instituição, não estou falando só de Tribunal de Ética, né? Mas também a gente chama os estudantes para conhecerem fisicamente, inclusive, a OAB. Sim. E para tirar dúvidas, então é um bate-papo. Eu gosto muito desse programa, Visitas Técnicas, porque é bem leve, bem suave, é um bate-papo que a gente tem com os estudantes e a gente apresenta, mostra o que é, e etc e tal. Então, assim, o Tribunal de Ética procura fazer esses pequenos trabalhinhos de formiga, né, que de grão em grão você vai sedimentando comportamentos e entendimentos, né? Até porque a maioria das consultas condutas não são aquelas condutas que conclamam uma punição, né? Normalmente são condutas que conclamam exatamente uma orientação. Poxa, isso que você está fazendo não é assim. Né? E até porque eu imagino que vocês devem se deparar, em grande maioria, em larga maioria, com condutas do dia a dia. Né? Sim. Propaganda feita de maneira irregular, essas coisinhas que... Existe um estudo das maiores atos infracionais, por exemplo? Olha só, eu posso lhe dizer da minha experiência lá no Tribunal de Ética, né? O que eu mais vejo... locupletamento e falta de prestação de contas, eu acho que é o concurso, né? E abandono de causa, mas, né? Porque aí eu acho que a Emília está tratando exatamente do que chega a ser admitido e julgado. Foi porque tem muita, Ive, né? muita reclamação que para na comissão de admissibilidade. Isso. Entendi.
Rapaz, então você, antes do... Você tem um juízo de admissibilidade. Interessante. Você não pode chegar lá na OAB e dizer assim, eu quero de qualquer maneira, porque eu não gostei muito desse advogado, entendeu? Eu não gostei do sapato vermelho que ele estava calçando e, enfim... Não é legal. Não. E aí eu quero entrar com processo ético disciplinar contra ele por questões que não tem nada a ver. A própria comissão, então, barra esse tipo de situação. Sim. Porque, exatamente, é como Emília... Repare, a ética que se apura é aquela ética legal. Sim. Não é um juízo a priorístico de Sim. valor, a pessoa não gostou da forma que foi atendida. Então, para um processo ser instaurado, ele tem que atender a requisitos. Claro. Esses requisitos são avaliados. E há também aquela situação do jurisdicionado, do cidadão, às vezes, querer utilizar da OAB para pressionar o advogado Sim. para determinado objetivo, que muitas vezes não é nem infração ética. Como a Emília disse, olha, eu liguei para ele 3 vezes, 4 vezes, não me atendeu, vai lá, como se fosse, force ele a me atender. Como se o Tribunal de Ética fosse babá. Babá, exatamente. Em relação... Então, veja, o Tribunal de Ética tem isso. A atuação do Tribunal de Ética é a partir de infrações que são figuradas na lei. Então, tem o juízo de admissibilidade. Ali, já há um percentual que fica. Que é um Grande, juízo um portal grande. perfunctório, né? Ou seja, é um juízo que a gente não vai lá e analisa No mérito em si. mérito Você vê em os si, requisitos. né? Você vê Se- um indício de Uma tipicidade, infração. por exemplo, tem Essa que ter. conduta, se confirmada, tipifica, sim, então vai. E a prova é suficiente, se não tiver provas, mas tiver aquele cheirinho de alguma coisa errada, você Aí vai. manda emendar, por exemplo. Ah, Já na admissibilidade. Você traga esse documento aqui para ver se realmente você tem razão no que você está dizendo. E aí a gente E morre... encaminha. Vocês, não vou perguntar um percentual exato, que é muita sacanagem. Mas morre muita coisa na comissão de admissibilidade? Ou já tem uma chega coisa melhorzinha Não, mesmo? tem uma quantidade Tem uma grande. quantidade boa. Até porque, muitas vezes, as pessoas... Essa decisão é passível de recurso, Sim, claro. claro. Sim. Mas Até porque, muitas vezes, as pessoas... A maioria das pessoas que clama por alguma punição da OAB, né, junto ao Tribunal de Ética, são pessoas leigas. Sim. Então, não são... Existem lá demandas de advogado contra advogado, né, de comunicante, Sim. autoridade comunicante contra advogado, mas eu acho que o grosseiro mesmo que a gente tem dentro da OAB é de pessoas que não são advogados, né, sejam elas físicas ou jurídicas, mas que ajuizam, né, que ajuizam administrativamente o processo administrativo disciplinar contra o advogado. E sem se orientar com o advogado para aquilo. Isso. Então, muitas vezes, vocês acham que você teve o seu direito vilipendiado por aquele advogado. Muitas vezes não há razão, e muitas vezes há razão, mas eu não sei como instruir aquele processo, porque a gente não pode esquecer que, apesar de não ser um processo judicial, ser um processo administrativo, mas é um processo que requer todos os requisitos, né? Para que ele Sim. tenha um andamento regular e Não etc. virar uma e tal. bagunça, né? Exatamente. E cairia nessa questão que você falou da pressão. A pessoa chegar lá, o cara fez Briga isso. de bar. Eu já Não, dei- briga de bar não. Não, muito. Briga de bar, Olha, muitas briga de vezes, vizinho, muitas vezes a pessoa é advogada, mas ela está numa reunião de condomínio. tá no exercício Tem nada a ver, da não está no função. exercício da atividade. Aí o cara Exatamente. chega lá e fala, na reunião de condomínio, o cara... Várias vezes. Pô, inacreditável. Até por isso ele tem que Não, passar. eu vou velho. contar pra gente dar risada. Tá, Eu já, pode. não foi a primeira vez, já despachei umas 3 vezes assim. Exatamente assim, academia de ginástica. Sim. Ah, não. Tô dizendo a você, já vi academia de ginástica por motivos diversos. Por exemplo. A pessoa estava ocupando o aparelho o tempo todo e não Não, deixou a usar. pessoa era assim, tipo assim, um O cara casal. não sai do aparelho, ele fica no celular o tempo todo. Advogado não pode fazer isso. Advogado não pode um casal ocupar. malhava junto numa academia e o cidadão achou que o advogado, que era colega deles lá na academia, estava dando em cima da mulher. Não. Meu Deus do céu. Isso é um caso. É Outro porque a caso. advogada não pode paquerar ninguém. Patrulha da moralidade. Outro caso Pronto, que eu já... patrulha da Pronto. moralidade. É. Outro caso também que eu já peguei, esse de bar. A pessoa foi lá, é engraçado assim, do próprio punho, né? Aquela letrinha, às vezes bordada, às vezes uns garranchos que você tem que realmente ter muita paciência para poder compreender. E a pessoa era dona de um bar e uma advogada consumiu, não sei, ela botou assim, não, porque fulana de tal bebeu 3 litrão de Skol.
E não pagou. O problema é o litrão. Que pariu, velho. E não pagou. E aí eu quero os meus direitos aqui. A outra coisa importante, eu tô brincando aqui. Substitui, às vezes, a OAB pela justiça. É isso, acontece eu acho muito, que quando falaram barril, eu acho que essa posição é uma posição meio ingrata no tribunal. Porque se você pensar, você é visto pela classe como um órgão punitivo, né? Quem vai aplicar a punição, e pela sociedade, uma cobrança de, não, você tem que fazer algo. Mas perceba, se o próprio advogado, e aí você só fala, tá bem nesse sentido, se o próprio advogado enxerga o TED como um órgão punitivo, imagina a sociedade que não tem que saber nada sobre as normas da OAB. Ela vai enxergar só mesmo como um órgão punitivo. Outra coisa importante, às vezes as pessoas chegam lá, por exemplo, nas questões de completamento e falta de prestação de contas, né? Que é bem comum. Ivy me perguntou, eu respondi. Isso, as pessoas que vão sem advogado, né? Que normalmente vão sem advogado, que é o grosso, como eu falei, das nossas demandas lá. Elas acham que quando o Tribunal de Ética eventualmente condenar, a OAB tem o poder de polícia de executar. E nós não temos esse poder. Então, eu já cansei de ver, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes, várias vezes, a pessoa ter o seu direito reconhecido na OAB, porque realmente o advogado praticou uma infração ética, todavia, o locupletamento, ou seja, prescreveu. E aí, assim... Mas eu vou no oposto agora. Nós também encontramos a situação de que a pessoa apresenta representação, porque o advogado demorou de prestar contas ou qualquer coisa dessa natureza. O advogado vai, presta contas, devolve eventualmente o dinheiro, ela aí quer desistir da representação. Ela não tem o alcance que a conduta já foi praticada. Né? Que a conduta já foi praticada. A infração, se cometida, ela já foi aperfeiçoada. Então, a pessoa acha que o processo já cumpriu o fim, quando o fim é muito maior. O papel do TED é muito maior do que simplesmente a realização daquela satisfação de uma pretensão pessoal. É muito maior do que isso. A função social nossa está, eu acho, entre os papéis nobres da OAB. Inegavelmente, a advocacia exerce uma função social. Isso é um chavão, mas é verdade. Sim. Nós somos o porta-voz do cidadão contra o Estado, contra as ilicitudes. E, às vezes, as pessoas pensam que, quando apresenta a representação e teve satisfeito o seu interesse pessoal, resolveu. Não pode. Tem que continuar. Perfeito. Até porque o resultado desse processo... E muitas vezes a punição vem. É isso. E o resultado desse processo vai, ou deveria, fazer com que outras condutas não sejam praticadas. Claro. Esse é um cuidado que nós, do TED, temos que ter. Nós julgamos vários processos mensalmente. Em tantos se aplica, punições são aplicadas, mas isso não pode ser divulgado, porque os processos são sigilosos. Mas nós temos habitualmente praticado esse julgamento das condutas que são submetidas e punido em tantas vezes. Agora, é fundamental isso. Eu digo sempre o seguinte: a advocacia, eu entendo, eu como advogado, militante, entendo isso, que a advocacia é uma atividade que é distinguida. Nós temos destaque. É a única que está na Constituição. É a única que está na Constituição. Nós participamos de vocalato. Se vai ter concurso para juiz, tem que ter nós estamos em muitos conselhos, né? Vários conselhos. Nos tribunais. Nos tribunais, na apresentação de quinto. Então, é uma atividade que precisa ter uma ética acima da média padrão. E o Tribunal de Ética, a ele cabe, na última fronteira, punir quem não respeita as regras de conduta de atuação. E eu acho que, com isso, nós estamos preservando a dignidade da advocacia, Sim. que é o papel da OAB também. E o braço da OAB que faz isso somos nós, Tribunal de Ética. Nós. Né? É bacana você falar nessa parte, que dos bastidores a gente estava falando de um outro negócio que eu acho que a gente tinha que abordar também. Emília já até falou que o sistema de ética da OAB ele não se resume, obviamente, ao TED. E vocês mencionaram
a gente falou aqui, o conselho tem competência recursal e tal, mas um órgão especificamente me chamou a atenção, que vocês mencionaram a existência, que é a corregedoria. Eu queria entender como é esse bate-bola, porque assim, fora do universo OAB, se compreende a corregedoria justamente como o órgão que faz o que nós estamos comentando aqui que o TED faz. Então, no caso da OAB, que tem os dois órgãos, como é que é essa divisão de atribuições? Como é que vocês batem essa bola? A corregedoria, ela fiscaliza a atuação dos integrantes do sistema. Só das pessoas que estão Isso, dentro da OAB. Dentro da OAB, Tá bom para você. Interessante. É interessante se você for também parar a pensar, porque claro. é um órgão que, em tese, ele está de fora e fiscaliza, mas ele fiscaliza sobre os aspectos também ético-disciplinares ou sobre o aspecto de exercício da função, Não, essas coisas todas? Sobre os aspectos da atuação dele no sistema. Como membro do tribunal, né? Como membro do tribunal, como conselheiro, como... Porque não é só a corregedoria, os braços da corregedoria não abraçam apenas os integrantes do Tribunal de Ética, né? Conselheiros também. Os conselheiros também estão sob a égide da corregedoria. E aí vai Membros de desde... comissão? Também. Rapaz, então é bem abrangente mesmo, né? Porque... Então, assim, dentre os muitos papéis que o conselheiro tem lá no Estatuto da gente, a corregedoria pode verificar que aquele capô, o cara não está... Recebeu um processo e está 6 meses com o processo na mão. Despachar, A corregedoria... Que vai pedir, que vai atuar. A corregedoria vai bater no e-mail dele, sei lá, vai notificá-lo, vai dizer, meu amigo, você está aqui com o processo há tanto tempo, você vai devolver ou a gente vai precisar... Eu vou trabalhar a gente vai precisar... Esse e-mail eu acho que eu tomar vou demorar mais algumas semanas. Sim. Mas para vocês que não sabem, Ivi é membro do Tribunal de Ética. Deve estar cheio de processo lá acumulado, vai receber e-mail da corregedoria, o bicho vai pegar. Só aprendendo, ó. Só aprendendo. Porque, exemplo de julgadora. Aí, ó. Eu quero... Tá vendo? Vou passar lá na Exemplo de RH. julgador, por isso que não cumpre com os papéis aqui, porque tá julgando demais. Não, você sabe uma questão que eu acho interessante e que é importante bater? É a gente raciocinar nessa questão do dever do sigilo da informação no Tribunal de Ética. Porque no mundo da transparência, isso é tão importante quando a gente pensa num órgão, né, que está ali para analisar aspectos de condutas que vão interferir na vida profissional da pessoa e que vão reverberar em outras searas, né? Então, por exemplo, seria a corregedoria que iria analisar, por exemplo, alguma violação de sigilo cometida por algum dos membros, né? Sim. Então, essa galera que gosta de ostentar títulos, inclusive de componentes, é um risco, assim, porque você pode, de certa forma, fragilizar esse sigilo, entendeu? Eu não sei se me fiz entender. Sim, e há do que você falou, vão decorrer, acho que tentáculos infinitos aqui nessa pergunta, porque existe esse sigilo, ponto. A regra é essa. O sigilo só é quebrado depois que, em havendo uma condenação, aí a gente tem que dar visibilidade a essa condenação. Por exemplo, se o advogado foi condenado e foi suspenso, tá certo? A gente tem que comunicar aos órgãos que ele está suspenso, inclusive porque ele não pode advogar. Então, Sim. ele vai ter lá o tokenzinho dele, o acesso vai ser cortado. Entendeu? Ele não vai poder fazer... Isso para todas as funções? Para as suspensões. Só para suspensões. E para exclusão eventual. A gente sai comunicando a todos os tribunais, delegacias, todos os órgãos do sistema do judiciário. A gente sai Mas não há uma publicidade como... Sai no Sai no diário diário. eletrônico da OAB. Rapaz. Sai. Então, concluído a venda da punição. Transitado em julgado administrativamente. Ainda, a gente falou que vai comunicar ao tribunal suspensão e exclusão, porque é o que interessa a ele, né? Mas as demais questões, censura, por exemplo, também é publicada no diário eletrônico? Não. É feita e... Isso. Entendi. Não. Essa é uma das diferenças da censura e da advertência. Eu pergunto porque é o seguinte, então a advertência ela é publicada, não? Ou só é publicada suspensão e exclusão? Só suspensão. Porque
Aí eu venho uma pergunta agora de imensa curiosidade pessoal. Pois não. Porque, veja só. Ai, meu Deus, lá vai. Começou. Não é nada pessoal, não, porra. Faz uma brincadeira aqui. Você é você da corregedoria? Eu sou da corregedoria, não contei pra ninguém. Vou tirar a máscara aqui. Mentira. O corregedor acabou de mandar uma mensagem. Aí, ó. Tá sabendo que a gente tá gravando aqui. Tá com algum escuta aqui. Ô, Isaías, vamos passar O Birajara Ávila. Rapaz. Mas não, é para tratar de outro assunto. Porque coincidência, ele vai viver muito. Aniversário dele ontem também. Parabéns. Pronto, já Parabéns, doutora Birajara. Corregedor, um abraço pra você, parabéns, viu? Gosto da sua mora aqui no coração. A minha é muito de uma questão do convívio do dia a dia. Porque assim, Emília falou, tá há 9 anos no TED. Muitos processos de muitos colegas já passaram por sua mão. Existe um princípio de sigilo. A classe não toma conhecimento de tudo que acontece por conta desse princípio de sigilo, mas o cara que passou por aquele processo, ele vai encontrar com você no fórum. E ele vai olhar e falar, bom, não é todo mundo que sabe, mas aquela moça sabe. Como é que vocês lidam no dia a dia? Eu disse que era barril. Eu faço cara de paisagem. Eu, na verdade, assim... Também viram, cara? Se é uma pessoa eu não que... comento, eu não perquiro, eu não pergunto. E vocês eu não faço percebem nada. que há um constrangimento? Tipo assim, uma pessoa que, porra... Que às vezes até você conhecia... Eu vou dizer uma coisa, por exemplo... E parou de Antes, quando a pauta das sessões são publicadas, eu olho a pauta da minha sessão. Porque se tiver qualquer nome de pessoa que, porventura, eu possa ter muito qualquer próximo, relação, eu me dou por suspeita. E aí sai de Isso é jogo, normal. entendeu? Mas se tem uma pessoa que eu sei quem é e não é do meu ciclo de amizade, nada. Ainda mais a gente que já... que somos professores, né? É difícil você ter... Hoje está muito diferente de anos atrás. E essa situação que você está falando, talvez há 30 anos atrás, 20 anos atrás, pudesse ocorrer constrangimento pior. Hoje você tem um tribunal de ética com 13 turmas, cada turma com 10 pessoas. Além disso, você tem o órgão consultivo. Então, você tem um tribunal com 140 integrantes. Você tem advogados hoje que não se encontram. Quando eu comecei a advogar, a gente conhecia todos os advogados. Passava no sala de Exatamente. Exatamente. Então, hoje já não é assim. E o processo eletrônico aumentou ainda essa distância. Porque nós frequentávamos as sedes... Advocacia de barriga de balcão, não é isso? E as salas de advocacia, que você estava esperando uma audiência, esperando um mandado, uma coisa dessa qualquer, você ia para a sala de advogado, então ali você passou pela pessoa a primeira vez, na segunda você já está cumprimentando, na terceira já é seu grande amigo. Então, e principalmente nós baianos, né? Somos assim. Então, isso fica um pouco relativizado, isso que você falou. Porque já não se encontra tanto, né? Já não se encontra tanto. Agora, o que eu acho interessante é que a questão das infrações essa questão é dinâmica demais. Total. Muito dinâmica. Por isso eu acho o órgão consultivo extremamente assim, interessante, bem pensado, podia ser mais utilizado. As discussões no órgão consultivo são... E podem ser assistidas. As sessões não são sigilosas. O que é muito interessante. Então, você, às vezes, numa turma julgadora, você tem sessão de 30, 40 processos. No órgão consultivo, você tem de 6, 7. Porque há um debate mais extenso ali. Exatamente. Eu nunca me esqueci. Houve uma vez que a pauta do órgão consultivo, acho que só tinham 2 processos, alguma coisa assim. E a pauta durou... E a sessão durou, 4 horas. Massa isso. Até porque você tem uma... É normal, né? Dentro de qualquer sistema normativo, a gente... E muitas vezes não conclui naquele dia, porque alguém vai querer amadurecer mais. Pensar mais, pedir vista. Como é que vocês estão lidando? Essas questões consultivas, e a gente falou aqui também da atuação de orientação informal também, né? Mas na questão formal, que é a consulta, de um jeito ou de outro, você vai acabar quando acontece formalmente, você cria
digamos assim, um opinativo que vai vincular o tribunal. Né? Então, se o tribunal falar, olha, a prática do ato de propaganda XYZ não atenta contra o Código de Ética, lá na frente, isso não vai poder ser alegado como uma infração para qualquer advogado, porque aquilo já foi dito que era correto. Né? Isso você vincula, né? O que é dito pelo tribunal vincula ou não? Na verdade, eu acho que eu entendo que o que é dito no órgão consultivo é uma orientação. Você não tem, teoricamente, você não tem a obrigação de julgar como o pessoal das turmas. Não é uma súmula vinculante, a gente não faz súmula vinculante, né, como o Supremo. Não, em processo mas sem dúvida. Mas sem dúvida nenhuma. Tem uma homenagem, né? Sim, claro, é importante, até porque normalmente não sempre as consultas são muito bem respondidas e são bem aprofundadas, os temas são bem aprofundados. Em tese. Né? Sim, sempre em tese. Existem tribunais que possuem o processo de consulta. E a lógica é a mesma, não vincula. Mesmo sendo a consulta em tese, ele também não vincula. Mas claramente há uma influência da resposta da consulta em julgamentos futuros. Claro. Não como uma súmula vinculante, mas como uma orientação norte. mesmo. É um norte. Olha, a gente já está pensando desse jeito. Né? E aí, na consulta, o que é? A Emília falou que processo, o campeão ou o concurso é falta de prestação de conta e loco tratamento. E lá na consulta, a gente aí é tudo misturado. A criatividade. Tem de tudo. A criatividade é igual do pessoal que bota na academia. O processo da academia foi sensacional. Na academia do bar. Foi a academia agora, vai ficar. O litrão do Skol, né? Da Skol. 3 litrões de Skol que não foram pagos. E essa galera que gosta de gritar, sai gritando que eu sou advogado. Olha, tá vendo? O sou advogado. Sim. Pode. Rapaz, só fala me lembrou a pergunta que eu queria fazer. A tipificação. A gente falou rapidamente aqui na hora dos requisitos e da comissão de admissibilidade. Há uma necessidade, óbvio que nem sempre, na verdade, na maioria das vezes, com certeza, a pessoa que está oferecendo a representação, por não ser advogado em sua maioria, não vai indicar qual é o dispositivo que ela entende, qual é a conduta que ela entende que foi praticada. Vocês lá vão ter esse trabalho de fazer essa moldura da tipificação de acordo com as normas que a gente tem. Existem, porque assim, de um jeito ou de outro, quando a gente fala em, por exemplo, dever de urbanidade, você vai ter um sem fim de condutas aí que, se você apertar daqui e amassar dali, cabe como falta de urbanidade. Então a pergunta é, o tribunal evita utilizar essas... Não respondam, obviamente, por todos os jogadores, respondam pelo que vocês veem dos julgados que dali saem, tá? Claro. O tribunal evita utilizar essas situações que são muito abertas, em termos até semânticos, para poder não entrar em uma... Porque senão isso ia acabar também em uma condição de punição infinita, né? Você ia ficar ali... Na verdade, eu entendo que você se defende dos fatos. Você não se defende de... Porque, veja só, quando você abre um processo ético-disciplinar, muitas vezes, no juízo de admissibilidade, você vislumbra ali inicialmente uma conduta, mas no decorrer do processo, no desenvolvimento do processo, na instrução do processo, ou pode virar outra, ou pode ser mais do que aquela, podem ser 2, 3. Ou não é tá bem certo? assim, né? Exatamente. Então, você não se defende do artigo 34, inciso tal, do Código do Estatuto da OAB, que lá o artigo 34 é que elenca as infrações. Então, claro que tem algumas infrações que são absolutamente pontuais. Tá certo? Mas existem infrações de natureza, como você falou, de natureza aberta. Então, você não vai se... o importante é que você dê a oportunidade, que você oportunize aquele representado ou aquela representada de se defender daqueles fatos. Sim. Tá certo? Que tudo seja exaurido no decorrer da instrução processual. Tá certo? Que você não deixe para trás nenhum princípio, né, constitucional da ampla defesa, etc. e tal, para trás. Mas você se defende de fatos, você não se defende da conduta. É como eu penso. Esses normalmente são os mais difíceis, né? Sim. São os mais difíceis. E você tem que trazer para o caso concreto
E veja, porque às vezes a norma tem aquela previsão do marketing, né? Discrição e sobriedade. Pô, sobriedade é sensacional. É em termos de universo, né? O cara não agiu com então sobriedade. aí você vai, mas aí você não pagou vai... litrões, não agiu com sobriedade. Aí, Pelo podia tomar. Podia tomar. Aí você vai pelo conjunto da obra, né? Você vai fazer aquela interpretação sistemática, juntar, né, os cacos do processo para fazer. Agora, não tem como. Isso, desde tempos imemoriais, nunca o legislador ele vai conseguir prever todas as situações. Sim. Ainda mais em ética que a própria coisa já é mais aberta e mais flexível. É por isso que eu acho que essas soluções, que a OAB ela tem sido... A instituição OAB tem sido bem inteligente nisso. Então, quando você cria o órgão consultivo, você dá velocidade para essas interpretações. A OAB Federal criou aquele comitê de marketing. Isso, né? Comitê gestor, né? Comitê regulador de marketing. Pronto. Quer dizer, é impossível você estar sempre... Quem há 20 anos atrás ia imaginar, por exemplo, rifa de honorários advocatícios? Pois é. Como, né? Não, a criatividade... Eu não imaginava até você 3 segundos sorteio. atrás, eu não estava imaginando que Pois isso é, existia. a criatividade Meu Deus. é enorme e a velocidade de mudança também da sociedade, do mundo, é muito grande. O cara faz rifa, bicho. Sabe esses sorteios de rede social? Sim, A eu pessoa entendi, sorteia exatamente. o patrocínio numa causa. Meu Deus, rapaz, olha, eu acho que eu sou muito limitado, porque eu não consigo pensar nessas coisas, ter essas ideias assim, sensacionais, não. Quero fazer uma rifa. Ainda bem Ó, que tô você precisando de não uma graninha consegue. aqui. Eu sou criminalista. Eu vou fazer uma rifa aqui de um habeas corpus. Pronto, né? Ó, quem ganhar vai ter direito ao habeas corpus. Agora, qual é o público que vai comprar essa rifa? Viu? Mas é porque você está em harmonia com o processo ético, com a sua formação ética e tal. Por isso que você não pensa nisso. É verdade. Obrigado pela... que alívio. Graças a Deus que eu penso assim. Ufa. Agora, vocês, levando para continuando nessa mesma toada do que a gente está falando aqui, vocês falaram, inclusive, da questão do marketing aí, o órgão do Conselho Federal, mas eu queria ficar ainda dentro dessa atuação local nossa aqui. A coisa no mundo real anda, e isso vale também para a legislação, para as normas constitucionais, para tudo. O mundo da vida anda muito mais rápido do que o mundo da legislação. Eu costumo dizer que o direito é um paquiderme, né? Fica ali correndo atrás. Todo pesadão, enquanto a sociedade vai... Tá lá na frente. Lá na frente, assim, anos-luz na frente. E ele tentando... O direito correndo atrás do prejuízo. Não, e cada vez mais rápido, porque antes a mudança na sociedade existia, mas agora está sendo numa velocidade difícil de acompanhar, inclusive. E o processo legislativo ele parou com a mesma velocidade que ele tinha 30 anos atrás. Então, isso está piorando muito. Mas aqui, na seara da gente, a parte, por exemplo, de marketing, ela começou a andar numa velocidade muito grande. Há tempos atrás, eu falei com vocês aqui nos bastidores, eu já dei aula de deontologia em faculdade. Há tempos atrás, você discutia sobre distribuição de cartão de visita na sinaleira. Hoje em dia, você tem um Hoje QR Code. no TikTok. Se o cara pode fazer dancinha no TikTok. O nível de evolução da coisa virou uma batalha até para quem está no papel de vocês três aí. Como Você falou de TikTok. Um dia desse, cheguei na sala de aula, foi essa semana, um aluno tinha que apresentar um artigo jurídico, ele veio trazer assim, professora, eu queria que a senhora desse uma olhada. Essa informação aqui, como é que eu digo a citação que eu peguei no TikTok? Eu falei, oi? Porque eu nunca Meu Deus. Você falou do Olha, TikTok, eu tô precisando tomar nota aqui, porque eu tô vendo tanta novidade aqui. Rifa de honorário, citação de TikTok. Uma banca de conclusão de curso, um concluinte colocou como fonte de citação um presidente, era o presidente que usava, de uma comunidade do Orkut. Citação do presidente da comunidade do Orkut. E agora a citação veio do TikTok. Esse mundo tá difícil demais, gente. Mas assim, pegando o gancho do que você tá falando aí e do que Ive tá falando aqui, eu entendo que a gente não pode abafar essas novas tecnologias. Sim. Porque o mundo anda para frente. Claro que não, né? Então não adianta você dizer, eu não acho um horror, tudo isso merece ser condenado, etc. Não adianta, porque o mundo anda para frente. Então viva
Viva a tecnologia, né? Que nos uniu aqui, né? Sim, com certeza. E enfim, tudo isso. Não é a plataforma que você usa que vai dizer a sua conduta, que você praticou uma infração ético-disciplinar com relação ao marketing jurídico. Mas é o conteúdo que você disponibiliza nesta plataforma. Então, muitas vezes, você tem um site do seu escritório de advocacia, que ninguém vai dizer que você não pode ter, mesmo os mais conservadores, todo lá bonitinho, mas o conteúdo daquele site é totalmente irregular com relação ao marketing jurídico. Então, lá você promete sucesso em todas as causas, lá você divulga a lista de todos os seus grandes clientes, lá você... Enfim, você faz o que você não deve fazer. E muitas vezes você, num videozinho de TikTok... Faz uma coisa normal. Faz uma coisa normal. Você dá, por exemplo, você dá uma orientação genérica sobre alguma coisa que você... Sobre um nicho de advocacia que você atua. Sim. Entendeu? Então, assim, não é a plataforma, é o que você vincula nesta plataforma, né? É claro que eu jamais faria uma dancinha de TikTok, entendeu? Não é do meu perfil. Mas a dança do TikTok, por si só, ela pode ser vulgar, eu acho que sim, mas é o que Emília pensa. Sim. Mas ela, por si só, não vai dizer se o advogado está praticando uma conduta antiética, entendeu? No fundo, eu acho assim que as premissas, elas continuam. Exatamente. Você tem que adequar ao mundo atual. Mas aquilo que eu falei aqui, quer dizer, a publicidade ela tem que ter um caráter meramente informativo, ela tem que ter a questão da discrição, da sobriedade, não pode ser nem configurar a captação de clientela e, principalmente, não pode mercantilização. Esse é o grande mote, eu acho. Essa mercantilização então, essas premissas continuam e a gente deve trazer para o mundo moderno. Eu posso aproveitar agora e ter uma conduta que é incompatível. Rapaz, olha quem tá me ligando. BDV. Pois é. Fred BDV. Eu vou tentar. Ele mandar um grande abraço. Você sabe que estamos gravando, mas Silvinho mandou um abraço para você do mesmo jeito. Viu? Um beijo no seu coração. Tchau. Adorei, vai ficar aí agora para sempre no YouTube isso aí. Brincadeira, ele sabe da... Fred, você é um lindo. Pois é, então, como a Emília falou, você pode vir a um programa e não cometer nenhuma infração. Você pode vir e cometer. Tudo depende de como você Pronto, vamos tratar de algumas situações então aqui, vamos lá. Eu achei a fala de Emília da questão que não é a forma, mas é o conteúdo que vai é o meio, trazer, né? Não é o meio não é a utilizado. plataforma, né? Mas quando a gente vai olhar para vigas mestras da questão, como o Silvinho falou aqui agora, a Até sobriedade. Rafael tá chamando o Silvio de Silvinho. Claro. Já tá íntimo. Íntimo. Amigo íntimo. Silvio falou aqui agora, encontrou o cara no fora a primeira vez, cumprimentou. Da segunda, da terceira já é melhor, acabou, pô. Amigo de infância. Já tá quase uma hora batendo papo aqui, já virou amigo de infância. Quando você fala em sobriedade, quando você fala em não mercantilização, você vai começar a digamos, com um pé atrás em relação à utilização de determinadas formas de propaganda, inclusive de rede social. Sim. Impulsionamento de conteúdo, por exemplo. Mas pode agora. É isso. A gente começou a ver que a própria normatização começou a se virar para entender como é que isso funcionava. Sim. Porque você simplesmente tem uma viga mestre e dizer, olha, não pode mercantilização. E tudo que eu achar há tempos atrás, ter uma maquininha de cartão no escritório de advocacia era considerado mercantilização. É impensável. Não pode. Quando, na verdade, o que não pode é você usar aquilo para dizer assim, olha, os meus honorários eu parcelo em 15 vezes sem juros, você não é Ricardo Eletro, né? Só estou falando Ricardo Eletro porque já está em recuperação judicial, senão nem falava o nome. Não vou falar o nome das que existem. O problema não era ter a máquina, o problema era o que você fazia com ela. Você usava aquilo como algo para captar cliente, então tá errado. Né? A mesma coisa, eu acho que o raciocínio é esse em relação à rede social. Mas me parece que o uso, e não tem como a gente não fazer um link quase que direto com a jovem advocacia, porque é onde a gente está começando a ver que isso vai virando o modus operandi. A utilização de rede social, eu acho sensacional, tem que ter. Sim. Não tenho nenhum problema com isso. Você não tinha, né? Hã?
Você só foi passar as ter Eu só tinha Facebook há muito tempo atrás. Eu fui muito resistente até rede social. Fui devagarzinho. Comecei com o Facebook. Quando ninguém mais usava o Facebook, eu tava só lá. Aí fiz o Instagram depois. Tá? Mas ainda assim, não sou dos maiores usuários. Né? Mas eu acho muito bacana quem tem o domínio disso e faz com que aquilo seja uma ferramenta para te auxiliar na advocacia. Não vejo isso como um problema em si. Mas quando você começa a ter isso descambando, a pergunta é justamente essa. A coisa está descambando. Você hoje, pelo menos para mim, a gente fez um programa com o Guto aqui, Gutenberg Barros, falando de patrimonial. Ele falou, cara, hoje em dia você vai no Instagram, todo dia me aparece um cara que ele tá dentro de um Porsche alugado, na frente de uma casa com pé direito triplo. Ética, né? Mas falando, isso é infração. Olha, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro para advocacia. É infração. Arrasta para cima, né? Eu não aguento mais. Eu não sei, alguma coisa que eu devo ter postado, dando aula de sucessões, por exemplo. Todo dia aparece no meu feed patrocínio. Você tá com problema sucessório? São os algoritmos, meu filho. Vocês são terríveis. Esse tipo de conduta. Pois é, mas porque assim, quando o cara se compromete a ensinar o colega uma forma de advogar que ele entende que é lucrativa, ele não está nem sendo advogado aí. Não. Ele não está exercendo a advocacia. Tá? Ele está exercendo algum tipo de quase magistério. Mas não é porque eu considero mais virado para o coach. E eu odeio coach. Se você é coach, não se incomode comigo. Ai, meu Deus. Continua existindo. Odeio coach. Eu odeio coach. Você vai ser cancelado. Cancele ele. Não me cancele não, viu? Não pode cancelar ninguém. 90% das pessoas que estão me assistindo também odeiam coach. Eu tenho certeza disso. Essa atividade fica difícil de você captar uma punição, não fica, não? Eu quero dizer, não respondendo talvez objetivamente a sua pergunta, mas falando da jovem advocacia. Eu acho que o mercado de marketing, talvez de marketing jurídico, muitas vezes vem de uma coisa que não existe. Você vê, Perfeito. Hoje em dia, o jovem advogado que sai... Eu vejo isso porque eu converso muito... Eu não sou professora, mas converso muito com o jovem advogado, muito mesmo. E adoro ouvi-los, né? E gosto muito de conversar com eles. E percebo que a ansiedade da jovem advocacia, quando sai da faculdade, é saber como vai ser, como o trabalho vai ser exposto nas redes sociais. Acham que fazer propaganda e marketing, seja de forma correta ou não, mas enfim, entrar nesse mundo da propaganda do marketing, do marketing jurídico, né, da publicidade, da advocacia, é a solução dos problemas e é onde a advocacia vai bombar. E esquecem que todos nós aqui, eu acho que temos talvez até mais de 15, 20 anos de advocacia, né? Eu tenho mais de 30 anos de advocacia. E a gente sabe que o sucesso dentro da advocacia é um trabalho de formiguinha de todos os dias. Não é um mês que você fica... Eu vou lhe fazer uma pergunta. Se amanhã o Instagram sair do ar, por algum motivo, no mundo não existe mais Instagram, né? Por exemplo, tudo bem, vai surgir um outro aí para substituir. Mas, enfim, a advocacia não se resume nisso. Eu acho que o marketing jurídico, ele é uma ferramenta que ajuda, tá certo? Sim. Que ajuda o advogado e a advogada a ter um nome. Mas não adianta você ter uma rede social incrementada se você não entrega o seu serviço ao seu cliente. Se você não estuda, se você não trata bem o seu colega, que você vai encontrar todos os dias no fórum, se você não age com cortesia com um magistrado, com um membro do Ministério Público, não adianta nada disso. Agora... Se você não se você não sabe redigir bem, gente, estudem. Não copiem, colem só o que está nas redes sociais. Livros continuam existindo, sejam eles físicos ou em plataformas. A fala de Emílio me lembrou que eu tinha um colega de um grande escritório que certa feita falou que ele foi fazer uma seleção para advogado, não era nem para estagiário, para advogado. E aí ele chegou, ele sempre fazia uma prova escrita. Era um escritório voltado para direito do trabalho. Tinha outras coisas, mas o grosso era o direito do trabalho, né? E aí ele normalmente chegava lá e pedia para fazer uma questão, 2 questões de direito do trabalho mesmo, de processo do trabalho e tal. E eventualmente ele fazia uma questão prática, né? Tem uma situação, você ia fazer o que nisso? Aí a pessoa, e obrigatoriamente a pessoa tinha que escrever à mão.
E ele disse que nesse dia ele chegou e falou assim, gente, eu quero que a prova escrita é uma procuração. Você faz uma procuração, é a mão. Meu irmão, o cara disse que foi uma catástrofe. Porque as pessoas simplesmente entram no Google, botam lá com procuração modelo. Pega ali, prova. E não sabem nem a diferença de uma procuração adjudícia. Uma procuração adjudícia extra, por exemplo. O que é a diferença de uma e de outra? Uma vez um aluno respondeu para um professor que perguntou, você sabe o que é o contrato? Sei, claro. É aquilo que a gente compra na livraria na época que você comprava. O contrato de... Por exemplo, de locação. Lembra o contrato de locação? Sim. Que você comprava uma folha. Ou então você comprava um talão. Você comprava um talão. Agora vocês falaram aí 15 anos de advocacia, 20 anos de advocacia, mas guardadas as proporções, publicidade sempre foi existiu. Um problema na advocacia. Sempre naquela linha tênue do certo e do errado. Hoje, como você tem um leque maior, você tem mais discussões. Você acha que a linha está mais tênue? Eu acho que a linha está mais tênue. Agora, eu não vejo como, no mundo moderno, você viver qualquer profissão sem permitir... Blindada, né? Sem permitir a divulgação, algum marketing, alguma publicidade. Eu acho importante. Para o jovem, é importante, porque eu fico com cerimônia de dizer quantos anos eu já tenho de advocacia, mas quem já tem muito tempo de advocacia... Eu digo quantos anos eu tenho. 33. Oh. Pois é, tá vendo? Incluindo com eu tenho mais. Estágio. Você é uma jovem. Silvinho, Agora, é isso que eu digo. Então, quem tem 33 anos, 35, 40, tem algo. O jovem, de fato, ele tem que utilizar desses mecanismos. Eu fico apenas sempre ressaltando que precisa ter regra. Porque o dia que não tiver regra nenhuma, a publicidade vai favorecer o grande escritório, o que vai poder comprar horário nobre, o que vai poder fazer aquela propaganda mais pesada. Hoje, e vai engolir os jovens. Hoje isso funciona exatamente porque tem um regramento. O dia que ficar livre, é a lei do mais forte, sempre. E quem quer que seja livre... provavelmente não está pensando por esse lado aí, né? Eu gostaria tanto de fazer mais propaganda. E ainda nessa linha é preciso lembrar que qualquer demanda, né, judicial que venha acontecer entre a advocacia e seu cliente, ela não é resolvida no juizado de defesa do consumidor, minha gente. Nós temos regramento próprio, lei própria. As demandas eventualmente, que possam ir à raia do judiciário, né, elas são resolvidas na justiça comum. Sim. Não é uma relação de consumo. Não é uma relação de consumo, é uma relação contratual regida por uma lei especial, tá certo? Que é o Estatuto da Advocacia. Então, eu já vi, inclusive, juiz errar, né? Nessa assunção da competência, etc. Não é em juizado de defesa do consumidor, é na justiça comum. Pode ser nos juizados cíveis, dependendo do valor, né, da matéria, ou na justiça comum, no fórum. Essa matéria de publicidade, desde que eu comecei. Até pelo que você falou, Silvio... Eu me lembro que na época que eu, saindo da faculdade, estudando ética, a discussão era o quanto próximo você poderia instaurar um escritório perto dos fóruns para ter uma placa, sim, né? Sim. E as placas. Mas era publicidade, né? Era no aspecto da publicidade. Hoje essa conversa, o cara vai lá e fala, mas nem... Que discussão é essa, perna? Ou então cartão de visita. O cartão de visita tinha também essa questão. Né? Tinha. Mas até hoje o cartão de visita... Dá problema? Não, ele é regulado, né? Ele não dá problema, mas ele é regulado. O próprio provimento tem. Tem uma visão da profissão da advocacia e que, vamos lá, há 30, 40 anos atrás, como o Silvio falou aqui agora, existia a atividade de advocacia, ela era tido muito mais nobre do que hoje. Não entendo errado o que eu estou falando, não, pelo amor de Deus. Não estou dizendo que a advocacia não é nobre mais, não. Não é esse o ponto. É o ponto da quantidade de pessoas que exercem a profissão. Há 30, 40 anos atrás, quantos advogados você tinha em Salvador? Né? 30, 40 anos atrás. Quantidade de advogados você tinha em Salvador, o quê? Pois é. 10% do que é hoje? Hoje são 5% 50%. do que é hoje? Não, hoje nós temos de inscrição, não sei porque, como até então,
o número da OAB, ele não, se você sair, por exemplo, se você morrer, ninguém pode tomar seu número, etc e tal. Então, hoje, nós temos mais de 70 mil inscritos aqui na Bahia. Claro que boa parte desses, 40, 50 muitos mil, já morreram, outros não advogam mais, porque, enfim, mas são mais de 70 mil inscritos. É isso, essa quantidade de pessoas que hoje estão dentro do mercado da advocacia tornam a advocacia uma profissão mais próxima das outras. Em termos de quantidade de pessoas mesmo, eu estou falando. Tá? Sim. E não vou falar só da advocacia, não. A medicina também está indo no mesmo caminho. É isso que eu ia dizer. Eu acho que isso todas foi estão fruto de uma política de crescimento educacional, né? Educacional, de crescimento Perfeito. do nível superior. Então, Houve um... Agora, de fato, advogado, você tem, se não me falha a memória, no Brasil, mais advogado do que todo o resto do mundo ocidental. Então, você tem muitos profissionais. E isso gera, sem dúvida, E aí eu acho problema. que essa exigência social em cima da OAB foi mais forte, no sentido, o Tribunal de Ética agora tem que ser mais rígido. Mas veja, como esse se o exatamente... Tribunal de Ética fosse o regulador do mercado. Mas esse é o ponto. As normas éticas... Veja, antes do processo ético disciplinar, vamos lembrar aqui, você faz um processo de inscrição na OAB, certo? Sim. Onde são várias etapas, inclusive a idoneidade. Então, a OAB ela tem esse papel lá na origem, que ela não pode também deixar de fazer, que não tem nada a ver com... Falando desse processo que você tem que trazer uma declaração de idoneidade, sem olhar para ele para responder, quantos alunos já lhe pediram para você dar a declaração? Você dá? Eu nunca... Já dei para alguns. Eu dou o que eu conheço. Sim, o que eu conheço. Mas eu já cansei em estar em algum lugar, a pessoa saber que eu sou professora e dizer assim, professora, por favor, assine aqui, porque eu preciso levar para a OAB que eu passei. E não me conheço. Mas eu veja, não sei sua idoneidade. Eu não vou cometer um ato. Mais do que isso eu tenho um... chegou aqui, rapaz, tem que ser 4, 5 advogados, tem que atestar minha idoneidade. Tem um tio de fulana que é advogado, tem um tio que e o aluno pensa isso, tem um professor fulano de tal, professor fulano de tal. Eu vou chegar na faculdade e vou pedir 5 professores, eles vão colocar lá. Eu entendo, e já neguei várias vezes de assinar, porque eu não conhecia o cara. Também já isso neguei. Eu nego, não óbvio. E eu entendo isso, de fato, como uma parte do processo de inscrição. Sim, e é. Não é um papel, não é uma etapa simplesmente formal a ser, Eu né, já fui pulada. parada na OAB. Doutora, eu preciso de um atestado de idoneidade. Eu sei que a senhora é membro do Tribunal de Ética. A senhora pode assinar para mim? Imagine. Eu não conheço você, não, moça. Foi o que eu disse. Não, me desculpe, eu não lhe conheço. Eu não vou assinar. Mais de uma vez. Eu também. Aí as pessoas me maldizem, né? Mas, de fato, então, aconteceu isso. Eu, quando estudante, aqui em Salvador, tinham 2 faculdades. Na minha época também. Na minha época também. 3 na Bahia, 2 em Salvador. Tinha o S ainda. Vocês também? Sim. Não, só Federal e Eu Católica. Eu formei em 97. Na minha época já tinha um S. Pronto, então veja, a quantidade de profissionais era uma quantidade muito menor, mas era assim de uma maneira geral. Quer dizer, felizmente aumentou. Agora, como tudo, a dosagem ela pode ser remédio ou veneno. Então, aumentou demais, né? É isso, precisa ter o cuidado. Aí vem a questão do exame de ordem, vem a questão de você ter que ser... A OAB tem o papel de fazer essa verificação para quem vai se inscrever. E ela pode fazer isso, porque está na lei. Pronto. Isso é um fato interessante. O Tribunal de Ética, ele tem a competência de atuar somente para analisar a conduta de quem é inscrito, como advogado ou como estagiário? Não, estagiário inscrito, também. Inscrito. Seja ele advogado ou seja ele estagiário. E as punições podem ser as mesmas? Não. Estagiário você não vai suspender. Sim, não pode suspender. Não, que eu me lembro, não. E ele continua estagiando? Ele continua estagiando, mas agora você me fez uma pergunta interessante, porque é tão raro a gente julgar estagiário. Então, assim, eu precisaria abrir
o Estatuto da OAB para ver quais as penas que cabem ao estagiário. Eu me lembro que tem um artigo que fala, ele delimita, só podem ser aplicados... Isso. Agora, mas veja que o estagiário, se ele for punido, vai comprometer exatamente na avaliação, na inscrição definitiva dele. Presta atenção, uma coisa muito importante é o seguinte, as pessoas acham que o único requisito para você ter a carteira da OAB é passar no exame de ordem. Não é. E não é. Então, as pessoas acham que, inclusive, que o único requisito para concluir o curso de Direito é passar no exame de ordem. Quantas vezes você chega na banca de trabalho de conclusão de curso, o examinando está lá e diz assim... Eu queria informar a banca que eu já passei na OAB. Eu falei, Pô, parabéns. Não, parabéns. Pô, que bacana. Eu questiono, eu falei, vem cá, qual o pressuposto primário para você ser advogado? Passar na OAB. Eu falei, não, antes é você ser bacharel. Então, por ordem, você tem que ser bacharel, depois você passar no exame da OAB. E preencher outros tantos requisitos. Isso. O exame da OAB é um dos requisitos. Né? Talvez o mais difícil. Mas é um dos requisitos. Não é somente passar no exame de ordem. Passar no exame de ordem não lhe garante. Se você não preencheu lá os outros tantos requisitos, não lhe garante a inscrição na ordem. Idoneidade. Não vou perguntar aqui para vocês, obviamente, questão de prazo, que não faz o menor sentido. Mas muita gente está assistindo a gente agora, com certeza, não faz a menor ideia de como funciona um processo dentro do Tribunal de Ética. Menor ideia. Como é isso? Tem o quê? Tem uma representação. Aí a gente já pincelou algumas coisas aqui. Já falamos, por exemplo, que existe um juízo de admissibilidade. Já falamos também em algum momento que existe recurso para o conselho. Mas como é que é esse passo a passo? O cara chega lá, uma pessoa do povo, que a gente já falou também, que não precisa ser advogado para poder fazer a representação, qualquer pessoa pode fazê-la. Só é vedado o anonimato, não é isso? Então chega lá, a pessoa faz a representação, o primeiro passo vai ser a admissibilidade. Na verdade, você pode entrar com essa representação através do site da OAB, você pode fazer isso através de um e-mail e você pode fazer isso protocolando lá na OAB. Talvez a gente... Isso é uma coisa que me passa na cabeça. Talvez a gente tenha que, amanhã ou depois, uniformizar como fazer isso, porque entrar com o processo por vários meios, às vezes, dá muito trabalho para que a gente pincele, né? Sim. Então, assim, com a vinda, espero em Deus, que os processos todos virem eletrônicos, talvez, num futuro próximo, a gente só aceite através do site. Mas, enfim. Esse ano. Isso. Mas, então, o que acontece? Sim, você entra com o processo administrativo disciplinar, ele é admitido, né? Antes de falar do procedimento, é importante dizer que nós temos uma diretoria, né, do Tribunal de Ética composta por 5 membros, né? Que são presidentes das 5 primeiras turmas, né, do Tribunal de Ética, e nós temos 13 turmas, cada turma com 10 membros, né, e além do órgão consultivo. Fácil gerir essa galera toda? Não é porque é gente. Se não fosse gente, era mais fácil, mas é gente, né? Mas quem vai, como é voluntário, quem vai... Porque quer, né? Vai porque quer, tem consciência. E o outro que não pode, também ele não está, aspas, condenado a ficar ali. Ele diz, olha, minha agenda não está permitindo, sim. eu vou sair. Então não é exatamente o que eu pensei, não está me agradando, isso está me incomodando, não julgar colega não é a minha praia, não me sinto à vontade. Então... Aí vamos lá, passou a admissibilidade. Só lembrando que, além da representação, existem também os processos que são instaurados de ofício. Sim, perfeito. Vocês, então, não são pautados pela inércia, vocês não precisam ser provocados, precisam? Normalmente, nós somos provocados. Mas não é obrigação. Não é obrigação. A gente fato pode também... Um fato público e notório que atinja a dignidade da advocacia e tal, você pode instaurar de ofício. Você é qualquer julgador do TED? Não, normalmente isso vem de algum integrante do próprio judiciário ou do sistema. Sim. Então, um juiz, um determinado comportamento, ele comunica, aí você instaura de ofício, ou da própria diretoria da OAB também. A diretoria... Sobre um fato que aconteceu, X,
Normalmente esse fato tem a repercussão, né? Não é eu soube. Isso tem repercussão. Tá. Tanto é que vem instruído, né? Mínima. Isso vem instruído. Então, pronto. Você chegou lá, passou pela comissão de admissibilidade, aí a gente vai notificar os representados ou o representado, tá certo? Ele tem notificado, né, pelas vias normais que tem lá, dispostos no Estatuto da OAB, no Código de Ética e Disciplina e nas nossas normas, notificado, ciente do que está acontecendo, ele tem 15 dias. Todos os prazos da OAB são de 15 dias, inclusive para embargo de declaração, por exemplo. Tá. Pronto, não dá para errar na OAB. Não dá pra errar. Todos os nossos recursos, eles não têm nome, são recursos inominados, à exceção dos embargos de declaração que tem nome, de embargos de declaração. Fácil demais, sensacional um negócio desse. Nossos julgamentos são sempre colegiados, a não ser em caso de arquivamento liminar, que aí a competência é de Dr. Silvio Garcês para fazê-lo. A presidência, né, que faz. Mas a gente sempre julga de maneira colegiada, inclusive processos prescritos. Muitos colegas dizem, mas doutora, isso aqui está prescrito, eu vou julgar logo. Eu disse, não, você não pode julgar logo, você tem que julgar no colegiado. Todos os processos têm que passar pelo colegiado. Ressalvada essa questão que você falou. Sim, o arquivamento, porque arquivamento liminar toda decisão obrigatória. Arquivamento liminar morre no nascedouro. É quando a comissão de admissibilidade não aceita a instauração do processo. Então tá nessa admissibilidade a comissão, digamos, dá um opinativo, parecer, mas a decisão é da presidência. Do presidente. Entendi. Isso. Você é quem toma as decisões da comissão de admissibilidade, então. Não. No arquivamento. No arquivamento. Sim. Ele pode concordar ou não também. Ele não tem a obrigação de concordar. Chegou, Normalmente você achou, concorda. não, eu acho que esse aqui dá. Sim. Aí ele vai seguir o fluxo. Legal. E aí o processo é julgado em uma sessão, né, de julgamento. Mas, peraí, desculpa, eu vou parar pra gente fazer. Aí o cara vai responder, defesa, ele vai produzir eventualmente. Sim, pode ter audiência. Tem um relator instrutor. Que é diferente do julgador. Tá. Quem instrui, até contrariando a regra da pessoa, quem instrui julga. Lá quem instrui não julga. Quem instrui e outro julga. Então para vai ter uma figura que do tem essa pluralidade de pessoas avaliando aquela situação. E aí você vai ter a possibilidade de ter uma audiência, onde vai haver testemunha, você vai ter juntada de documentos, tudo isso, um contraditório amplo. Isso, você vai deixar o processo maduro para julgamento. É a casa do contraditório e do devido processo legal, sem dúvida. Ao final de todo o processo, quando o processo está maduro, o relator instrutor, ele dá o que a gente chama de parecer preliminar. Não é voto, tá certo? Não é um voto. É um parecer preliminar dizendo... tendo uma avaliação, né, diante das provas apresentadas, se realmente houve ou não cometimento de infração disciplinar. Se, após toda a instrução processual, o relator verificar que não houve cometimento de infração, ele ainda pode mandar indeferir o processo liminarmente, que é diferente do arquivamento liminar. Os nomes são parecidos, a consequência é igual, mas os procedimentos são diferentes. Então, quando o relator instrutor diz que, não, peraí, gente, vamos parar esse baba aqui, porque não teve nada aqui, ó, já teve instrução aqui, inicial, defesa prévia, não tem nada aqui, o colega não cometeu nenhuma infração. Então, o relator instrutor oferece um parecer preliminar, indicando o indeferimento liminar da representação, tá certo? Esse aí não é Silvio que faz. Sim. Esse quem faz é o presidente da seccional, que no nosso caso há uma delegação para a vice-presidência do Conselho Seccional, tá certo? Então, em tese seria a Daniela Borges. Mas não é Cristiane Gurgel que faz, tá certo? Que também tem a discricionariedade de concordar ou não com o parecer preliminar. E tudo isso cabe recurso, viu? Do arquivamento liminar, do indeferimento liminar. E todos os recursos sempre para o Conselho. Todos os recursos para uma das câmaras do Conselho. Tá certo? Depois eu explico como é. Então vamos chegar lá. Boa, bom você falar. Eu achei que era pro Conselhão. Não. Essa é uma dificuldade Não. E aí, pronto. Aí digamos que o processo, no parecer preliminar, realmente tem uma infração aqui que precisa ser analisada, né?
Aí o processo vai entrar em pauta. Aí vai ser vai entrar em pauta, não. Vai ser para memória, para razões finais, né? Sim. Não, as razões vai ser notificado para as razões finais, né? As partes oferecem razões finais. Depois desse parecer prévio. Isso, depois do parecer preliminar. E aí, este babado todo, é sorteado um relator julgador. Ah, pronto. Então, termina a instrução processual, aí vai ter o sorteio de um outro relator. Isso. E aí o processo vai entrar, de fato, no julgamento. Aí vai para pauta. E aí vai ser sorteado um relator que uma das 13... Normalmente, quando chega nessa fase, a gente estima que 30 dias ele já está em pauta. Certo. O relator vai dar o voto dele. Que vai ser e aí funciona como uma sessão de tribunal que a gente conhece. É uma sessão. O relator apresenta o voto dele. Pode ter sustentação, pode... ainda pode ter sustentação. É importantíssimo. Muitas vezes... Tem a divulgação da pauta, a possibilidade do interessado ou do advogado pedir. E, inclusive, a sustentação pode ser feita pelo próprio representante, por exemplo, que muitas vezes não é nem advogado. Nem advogado, exatamente. Rapaz, se não tiver advogado... Claro, é o juspostulante. Existe o juspostulante no tribunal. Ele pode fazer, ele pode acompanhar. As nossas sessões têm sido normalmente híbridas. Sim. Né? Então, a pessoa não precisa, às vezes, se deslocar 100 quilômetros, 200, 500, 900 quilômetros, ele pode fazer de lá mesmo e seguir, como você falou, o do tribunal. A gente dá preferência aos processos que têm o pedido de preferência, como regra, e dá a palavra quando a pessoa interessada, advogado ou não, como dito, quer fazer a sustentação. Aí o relator profere o voto. Pode ter pedido de vista. Pode ter voto divergente. Adiamento. É como se fosse um aí processo... Aí o julgamento no tribunal mesmo. Pronto. Aí julgou, desse resultado, cabe recurso. Cabe. E esse recurso é para... a segunda Câmara. Né? Na segunda ou terceira Câmara. Na verdade, assim, o Conselho, ele é dividido. Nem todo conselheiro participa de Câmara, porque não tem lugar para todo mundo, né? Tá. Então, nós temos a primeira Câmara de Inscrição, que não trata de processos ético-disciplinares. A primeira Câmara de Inscrição cuida de processos, como o nome diz, de inscrição, né, que foram indeferidos por algum motivo. Eu faço parte da primeira Câmara de Inscrição. Também em grau de recurso. Em grau de recurso, tá certo? Nós temos a segunda e a terceira Câmaras, né? Aí que são os processos oriundos do Tribunal de Ética, que vão para a segunda e terceira Câmaras. Nós temos o órgão especial, que julga em última instância os processos todos da primeira, da segunda, da terceira Câmara e da Câmara de Prerrogativas. Nós temos uma Câmara de Prerrogativas para julgar só processos, como também o próprio nome diz, de prerrogativas. Silvio faz parte dessa Câmara de Prerrogativas. Tá certo? Esse órgão especial, ele é a última instância administrativa aqui dentro. Mas não é um pleno. Não. É também um órgão colegiado menor. É, um órgão colegiado menor. Menor do que o pleno, maior do que as câmaras. Isso. Certo. Exatamente. Então a gente tem aí 2 recursos. Um para a Câmara, e para outro o Conselho, para o órgão especial. A Câmara, e outro para o órgão especial. Mas nem todo processo tem matéria, cabimento para ir para o órgão especial. Mas digamos que ele chegue lá no órgão especial, né? E aí ele pode ainda recorrer para o Conselho Federal. Se preencher os requisitos de admissibilidade, pode recorrer para o Conselho Federal. E tem os processos com a competência do pleno. Sim, e tem os processos com a competência do pleno. Disciplinares. Exclusão, por exemplo. Por exemplo, processo de exclusão. O processo de exclusão, ele é todo instruído no Tribunal de Ética. Tá certo? Quando a penalidade é prevista para aquela conduta exclusão, ele segue um procedimento diferente. Ele é sempre instruído no Tribunal de Ética. Tá. E o Tribunal de Ética conclui ou não pela procedência dessa exclusão. Mas só quem exclui o advogado dos quadros da OAB é o Conselho. Pleno. Porque é o pleno, com um quórum especial. Aliás, o processo também, no Tribunal de Ética, quando é um processo de exclusão, ele tem também um quórum especial. Porque o processo de exclusão a infração... É o máximo. Sim, é a pior punição punição de todos, entendeu?
Então, tem que obedecer ritos mais rigorosos. Então, só quem... E o Conselho Pleno, a sessão... não é sessão, não. Ai, gente, me faltou o nome agora. Eu só quero dizer assembleia. O quê? A reunião. Ela quer falar o nome da reunião. Isso, exatamente. Assim, o plenário é mais, inclusive, do que a presidência e a vice-presidência da OAB. É o órgão máximo, isso que eu quero dizer. Pronto. O pleno é o órgão máximo da OAB. Claro. O órgão máximo da OAB não é a doutora Daniela Borges, a doutora Cristiane Gurgel ou a diretoria da OAB. O órgão máximo da OAB é a plenária da OAB. Então, só o pleno da OAB pode excluir um colega. Então, o TED faz toda a instrução. Isso. E aí, Sim. no processo comum, que iria para um relator designado, ao invés de para o relator designado, ele vai para o... Não. O relator designado... Julgador. O julgador, ele faz o voto dele. E manda para o pleno. E manda para o pleno. Então a turma não vai julgar aquele processo. Não. A turma diz ser. E o pleno pode ou não concordar com o Tribunal de Ética, ainda tem essa. Porque Sim, pode chegar lá... Claro. Pode chegar lá e dizer assim, o Tribunal de Ética pode dizer, não, esse colega aqui ou essa colega deve ser excluído por essa razão, porque cometeu tais e tais infrações. E aí manda para o pleno. Quando chegar lá no pleno, pode ser que o pleno não concorde com o que foi decidido no Tribunal de Ética. E do pleno tem recurso também para o Conselho Federal. Tem. Sempre tem. Você que perguntou de estatística, a questão da exclusão que existe, mas não é tão... A hipótese mais comum que a vida já revelou é aquela de 3 suspensões, né? É o mais comum. Sim. Se você tem 3 suspensões, não precisam ser 3 suspensões pelo mesmo motivo. Tá certo? O Estatuto da OAB diz que 3 suspensões, não interessa também a quantidade de tempo que você ficou suspenso, automaticamente... Vai ter gera o processo de exclusão. Processo de exclusão. Nesse caso aí, fica muito difícil de você ter... É uma questão bem objetiva. Não matemático, existe subjetividade. É matemático. Primeiro cartão amarelo, segundo cartão amarelo, terceiro... Acabou. E no terceiro já vira a exclusão? Ou com Não, 3 ele está na não. berlinda da... Aí vai ser instaurado É instaurado o processo disciplinar, com todo o regramento. É normal, não é assim imediatamente. 3 excluídos, automaticamente você vai... Não. Tá, e é na terceira, não é na quarta. Então ele só pode ser suspenso 2 vezes. 3. Não, ele pode ser suspenso quantas vezes ele cometeu a infração, se ele gosta. Não, mas se ele foi 3 vezes, ele poderá ele já responder o está processo. incluído lá na hipótese de poder E aí, ser... A minha dúvida era se com 2 ele tá... Não, com 3. Na terceira já vai. E não é automático. É. um Já é um processo. processo. Mas que também, como a gente falou aqui, pelo caráter puramente objetivo, ele vai seguir um rito que tem que ser seguido, obviamente, que é um rito rígido, que tem todas as garantias e tal. Mas o resultado ele é meio que matemático, né? A não ser que você... Eu não consigo enxergar uma possibilidade da pessoa escapar de uma exclusão nesse caso. Se é tão matemático. Você tem que ter 3 suspensões. A não ser que você possa discutir as causas da suspensão. Mas aí não, porque existe um trânsito em julgado. Pois é. Se chegou lá, né? Se existe trânsito em julgado administrativo, desses 3 processos, dos 4 ou dos 5 processos, uma quantidade X de processos que esse colega teve, né? Na suspensão, no processo de exclusão, você não vai discutir mais o que levou à suspensão naqueles processos que geraram Só o se tem processo os 3. de exclusão. Agora, é importante sempre lembrar e dizer que, apesar de ter uma quantidade grande Mínima, de processos, ridículo. ela é mínima em relação ao número de advogados que atuam. Então, a gente tem um percentual muito pequeno. De processo de exclusão. Não, e de infração mesmo. Tá. Ainda tem. Agora, como são muitos advogados, o Você número vai ter absoluto claro. de processos termina sendo grande. E o que Emília falou, existem advogados que têm vários processos. Tem os conhecidos. Entendeu? Sim. Então, é aquela história. Você, do ponto de vista do percentual da classe, você não tem um grande percentual de infratores. Não é isso. Você tem uma quantidade de processos maior do que deveria ter, eu acho que sim. Mas quando você vai olhar, você vai nominar ali 20 ou 30 que tem muitos processos. Muitos processos.
nós temos Então, advogados pessoalzinho que que respondem concentra 40 processos. Meu Deus do céu. É verdade. E outra coisa, até então, né, o número, a quantidade de processos não é motivo para se requerer a exclusão de um advogado, né? Não estou falando da quantidade de condenação, eu estou falando da quantidade de processos, entendeu? Sim. Porque muitas pessoas acham assim, poxa, esse advogado aí tem 10 processos respondendo no TED, ele ainda está advogando. Sim, ele tem que responder o processo. Porque as hipóteses de exclusão, elas são taxativas no estatuto. E tem a presunção da inocência também, Isso. né? Até Porque que o processo podem ser conclua 10 processos, teoricamente, onde o cabra pode não ser inocentado nos 10. em todos. E ainda que ele eventualmente seja condenado nos 10 a uma advertência ou censura, por exemplo, Pois isso não é. vai gerar não. necessariamente... Só gera só os 3 processos de suspensão. Pois é, então também não quer dizer muita coisa. Ainda que ele seja culpado em todos, a exclusão vai depender de requisitos que são outros, né? Não tem nada a ver com- Mas a gradação da pena leva em consideração se você tem punições anteriores Você também. pode agravar, né? Assim como você pode também, se você for réu primário, digamos assim, não tiver nenhum tipo de condenação, pode ser também um atenuante, né? Você cai diante de a gente tem pra uma atenuantes censura, e às vezes agravantes, você né? sobe de uma censura para onde porque você já tem antes punição. Um procedimento que eu acho interessantíssimo no processo disciplinar é a questão da suspensão preliminar, né? Suspensão sim. preventiva, né? Preventiva. Que, na verdade, aí eu acho que é a atuação mais forte da OAB. Que é uma resposta à sociedade. Explica um pouquinho para Rafael o que é uma... Inclusive, Não, eu ainda nós- lembro um pouco, mas eu costumo ver pouco. Nós criamos Muito agora... pelo contrário. Nós criamos agora, que eu digo, a OAB Seccional Bahia criou a turma especializada em processos de suspensão preventiva. Porque Que a doutora porque Ivi faz doutora Ivi faz parte. Doutora Ivi Pois é, jogadora. faz parte. É um procedimento diferenciado. Ele vai analisar só a Ele é questão como da se fosse uma- gravidade da conduta para a suspensão. Né? Ele conclui pela suspensão, agora é uma suspensão temporária. Sim. É importante deixar bem diferenciado que existem, grosseiramente falando, 2 tipos de suspensões dentro do Tribunal de Ética. A suspensão preventiva e a suspensão eventual, decorrente de eventual condenação pelo cometimento de infração. Suspensão pena, digamos assim. Isso, suspensão pena e suspensão preventiva. A suspensão preventiva, ela é como se fosse uma ação cautelar. Eu vou fazer comparações assim, meio esdrúxulas para que as pessoas possam entender. Sim. Então, para que você requeira uma suspensão preventiva, é preciso que todas as provas sejam pré-constituídas. Todas. Não tem audiência de instrução, não tem absolutamente, não tem nada. Então, assim, tem que ser ali... Pode ter manifestação do... Não vai ter na Não sessão. vai ter manifestação moral Vai ter na sessão. Então, assim, a pessoa contra quem essa suspensão preventiva está correndo, ela não é notificada para apresentar a defesa prévia como a gente conhece no papel, enfim, não. Ela é notificada para comparecer à audiência. E isso é interessante, porque eu já participei de sessão que o representante do representado, ele foi para dizer assim, eu quero requerer a nulidade da... Ou o adiamento. porque às da vezes- sessão. adiamento, porque eu não fiz defesa prévia. Mas sua defesa não é é agora. Porque, observe, ele vai ter um processo... Você lembra disso? O processo ordinário, vamos dizer assim. Depois. Depois. E ali ele faz a defesa. Na verdade, tem que ter esta prova pré-constituída, tem que haver uma publicidade desse assunto no sentido de... não pode Ferir a ser... dignidade da advocacia. E Exatamente, tem que ter isso. Quer dizer, por que é uma suspensão preventiva? Porque a continuidade daquele comportamento fere a imagem da advocacia. Como um todo. E esse é um Como um detalhe todo. crucial, né? De que Porque o se julgador o comportamento perceba que não dele é for um para comportamento punir, né? apenas entre ele e o cliente dele, não alcança. cabe. Uhum. Então tem que ter esse
além. Essa repercussão. Quem é que E outra tem coisa- a legitimidade para provocar esse procedimento de suspensão preventiva? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa do mesmo jeito. Qualquer pessoa. Ou, inclusive, de conhecimento de ofício de um fato notório. Também. Agora, outra coisa. Também. Essa suspensão preventiva vale no máximo por 90 90 dias. E não é prorrogável. Não. Não. Tá. E essa suspensão preventiva, ela vai gerar naturalmente um processo ético-disciplinar. Tá certo? Que vai Desse comum que a gente estava falando aqui agora. Exatamente. Então, nesse processo ético-disciplinar, é que o cabra vai lá e vai ter a instrução, etc e tal. O fato, por exemplo, de uma suspensão preventiva ser julgada improcedente, não significa que o processo administrativo disciplinar também seja e vice-versa. Um né? vincula o outro. Entendeu? Sim. E uma das questões mais interessantes da suspensão preventiva, que foi uma reflexão que num desses processos surgiu, é que se lembre que se você está preventivamente suspenso, suas prerrogativas também, né? Sim, claro. Todas as suas atividades enquanto advogado. Você deixa de ser advogado durante Mas aquele período. imagine se é um fato de repercussão social muito relevante. Você Pois tem uma prerrogativa de, como advogado suspenso, pode refletir, inclusive, no seu caso lá, prático. Tipo assim, Agora, se o cara conduta. durante o período de suspensão preventiva, ele for preso, ele não já vai ter aconteceu direito de várias- ficar na cela de estado justamente maior. essa situação. Não ia ficar. Não, eu acho que ele fica na cela de Estado Maior. Eu acho que não afeta as prerrogativas. Mas, por exemplo, ele não pode exercer a defesa pessoal em própria Não, porque causa. está suspenso. Porque ele tá suspenso. Não, ele pode exercer porque o jus postulante existe no Não, Tribunal de perante Ética. o Tribunal de Ética. Perante o Tribunal de Ética. Mas Mas você está fora não. respondendo no Fora Tribunal não. de Justiça. Não, Não. fora Ele não pode ser Ele não advogado em pode. causa Fora própria. não. Fora não. E se o advogado estiver preso, o que já aconteceu algumas vezes, tá certo? Em várias dessas operações aí, enfim. Sim, eu não vou sim, nominar sim. ninguém aqui, mas ele precisa ser notificado pessoalmente dessa suspensão preventiva, porque o nosso rito processual, ele se abebera do processo penal. Rapaz, a doutora Emília falou palavra bonita para repetir. Ai, meu Deus A do gente céu. tem um glossário aqui de palavras bonitas. Uma convidada que a gente não consegue nem falar o sobrenome direito, é muito chique, pô. É muito chique. Porra, você já quer me limar aí, viu? Você é brincadeira. viu? Ô, Eu Isaías, quero falar, cadê eu o quero nosso falar, relógio? Isaías, eu quero falar que ele me aborda sai, Zé. Me ajude aí, ó. O ideal para a gente é que o mundo ideal é que tenha essa suspensão quando ela couber e que a gente consiga terminar o processo ordinário nesse prazo. Em 90. Sim, uma coisa casar com a outra, Uma né? coisa Isso. casar com a outra. Faz sentido. Porque, por exemplo, se o camarada foi condenado numa suspensão preventiva de 90 dias e o processo principal não terminou nesses 90 dias, Ele não volta. significa que o processo principal vai acabar. Significa que a suspensão preventiva Termina. Deixou de ter operar. produção de efeitos, né? Certo? Mas ele continua sendo Advogado regularmente escrito. E continua sendo julgado lá, o processo dele no Tribunal de Ética continua correndo. Tá, só para poder a gente encerrar aqui, porque a gente sempre aborda todos os convidados que vêm aqui, a gente tenta falar um pouco da atividade da advocacia naquela temática, né? Então, não ia ser diferente aqui, apesar de ser um pouco mais difícil, mas dá para se dizer que atuar como advogado de advogados junto ao TED é um mercado de atuação? É um nicho. É um nicho de Sem de dúvida. A atuação? advocacia perante os órgãos de classe é um nicho. Não só advogar perante o Tribunal de Ética, mas advogar nos órgãos de classe, né? Porque não é só a OAB que tem o tribunal, os órgãos de classe, né? Todos os órgãos de classe julgam os seus pares, né? Não só... E vocês percebem que já há é um advogados nicho. que trabalham com esse nicho ou ainda está uma coisa Não. muito dispersa? Acho que está muito disperso ainda. Existem profissionais ao longo da história aí, e aí eu tenho mais história no particular, que exploraram bastante isso. Fizeram esse mercado, especialmente no começo da carreira, e conheceram bem o processo e atuaram bastante
Isso é um nicho, sem dúvida. Aí. Um nicho que... Agora, é importante deixar registrado que quem está dentro do sistema OAB, seja em comissões, seja como conselheiro, seja no tribunal, não pode advogar no Tribunal de Ética. Então, doutora Ivy, por exemplo, entendeu o recado, né? Não pode, enquanto membro do Tribunal de Ética, defender, a não ser que ela... que eu acredito que não vai acontecer, mas que ela responda o barco, não. Não, ela não Só poderá deixar... É da primeira turma, não pode. Porque em causa própria ela poderia, mas representando terceiros não. Doutora Emília tá tentando evitar o bullying que eu vou... Aqui eu vou lhe submeter durante meses a fio, lhe chamando de Ivi. Mas não conseguiu. Bom, galera, vamos encerrar por aqui, já que todo mundo tá reclamando comigo, tô brincando. Mas tá na hora. Velho, eu fiquei ainda com algumas coisas para conversar, mas é bom quando a gente termina com a sensação o de querer episódio mais, com a sensação de que tinha mais coisa para conversar, porque significa que no futuro próximo vocês estarão aqui de novo. E eu tô lá na presidência há algum tempo, tem um bocado de coisa que eu tenho também ainda. A gente não ia conseguir esgotar, né? Na brincadeira dessa. Silvio, velho, obrigado, foi muito bom, velho, foi massa. Ótimo. Obrigado. Doutora Emília Ribeiro, já que não quer falar o seu nome. Ela não quer falar. Eu quero, mas ela não quer. Eu queria falar, eu queria ter essa experiência. Eu acho que nem eu sei pronunciar direito né? Esse sobrenome. É alemão, né? Então, os R's no alemão são meio complicados de serem reproduzidos. Vamos né? ficar aqui, então. Vamos resolver que hoje a questão de pronúncia deste episódio ficou restrito ao Ivi. Ficou restrito ao Ivi. Pois não. Eu vou chegar em casa e vou me apresentar, meu filho. Sim, olha, eu não sei se você sabe, mas eu sou Ivi. Doutora Emília, obrigado. Foi massa. Velho. Imagina, eu que agradeço. Me convide que eu venho mais. Já está convidado para a rádio. Certamente, ainda vamos ter a rádio também. Doutora Ivy Lira, você que depois de tanto tempo está aqui comigo e que eu não vejo mais com tanta frequência assim. A gente se viu a semana passada, foi 2 dias. Obrigado por estar aqui comigo hoje. Também, a gente se vê semana que vem, viu? Galera, obrigado por ficarem com a gente até aqui. Não esqueça de se inscrever e também marcar aqui a notificação para você receber o alerta quando o novo episódio for ao ar. Obrigado e até a próxima. Valeu, tchau!